Olá, saudações, estou aqui com um novo vídeo com temas relacionados ao currículo do ensino médio, com temas que são importantes para o Enem, para o Saresp e para a sua amplitude e de conhecimento de mundo. No vídeo passado eu falei sobre a disputa pelo poder ao trono inglês entre duas famílias, os Lancaster e os York. E a consequência dessa disputa foi a Guerra das Duas Rosas. Hoje eu irei dar continuidade ao tema do trono inglês. Eu irei abordar a perspectiva de outras dinastias, que foram os Tudor, os Stuart, os Hanover e a Casa de Windsor. Eu iria abordar brevemente, lembrando que são apenas resumos, são apenas recortes de temas que servem como material para estudo de sala invertida, cujo primeiro contato você tem através do vídeo, e em sala de aula nós possamos retomar esse conteúdo, nos aprofundar e entrar nas minúcias que requer para que nós tenhamos uma fundamentação deste conhecimento. Então, para início de conversa, eu irei abordar o período da dinastia Tudor. A dinastia Tudor, ela foi composta por 5 monarcas da mesma família que reinaram na Inglaterra entre 1485 a 1603, ou seja, após o período da Guerra das Duas Rosas. Henrique Tudor, que foi um personagem importante dessa dinastia, ele era filho de Edmund Tudor e de Margarida de Beaufort, que foi trineta de Eduardo III, rei da Inglaterra entre 1327 a 1377. Então se tratava também de uma família, de uma dinastia que tinha um passado nobre. Embora ele tivesse direito ao trono, Henrique ele não pertencia diretamente à linha de sucessão ao trono. Então o primeiro Tudor no poder, Henrique VII, ele foi muito bom monarca. No seu governo, a Inglaterra experimentou um forte crescimento econômico. A Inglaterra teve um momento em que eles viveram uma prosperidade muito grande. Então Henrique VII, ele passa o trono para o seu filho Henrique VIII e deixou sob Henrique VIII uma Inglaterra próspera, uma Inglaterra economicamente muito forte. Então esse período ele foi importantíssimo porque ele fundamentou, ele criou os alicerces da Inglaterra para que ela pudesse ser o país da Revolução Industrial. Essa riqueza, esse fundamento econômico deixado por essa família, por essa dinastia, veio possibilitar futuramente a Revolução Industrial Inglesa. Então, com as subidas, com as idas e vindas das dinastias na disputa pelo trono, surge então, em determinado momento, a dinastia Stuart. Os Stuart não foram tão bons quanto os Tudor. Por quê? Eles foram absolutistas, geraram diversas crises econômicas, crises políticas, religiosas e até uma guerra civil. Então, os Stuart substituíram os Tudor, porém não tiveram o mesmo sucesso econômico, político, financeiro que a dinastia anterior. Então, o governo dos Stuart começa em 1603 e foi o principal motivo para a Guerra Civil Inglesa. Eles tinham origem escocesa e
Sua política absolutista visava transformar a religião, a economia e a sociedade inglesa, o que não foi aceito. Então, o primeiro dos Stuarts ao trono, ao poder, foi Jaime I. Ele foi representante, né, do grupo dos Stuart, o primeiro a chegar ao poder. Em seu governo, Jaime I causou imenso descontentamento da alta burguesia do país. Por quê? Eles estavam acostumados com o crescimento econômico, com o fortalecimento do país, e a dinastia Stuart não teria dado continuidade ao crescimento da dinastia anterior. Então a morte de Jaime I acontece ou se dá em 1625. Após a sua morte, o seu filho Carlos I assume o poder. Ele dissolve o parlamento e tenta impor a religião anglicana aos presbiterianos escoceses, ou seja, ele quis impor a religião anglicana aos protestantes. E uma série de acontecimentos e problemas econômicos, políticos e religiosos, surge então um personagem, Oliver Cromwell, que liderou a Guerra Civil Inglesa. Além do desentendimento com os parlamentares, a dinastia dos Stuart, ela inicia uma série de conflitos por não ser um bom governo. E Oliver Cromwell, então, ele lidera essa rebelião e prende Carlos I, que é decapitado e derrotado por Cromwell, que assume então o poder. Oliver Cromwell foi um militar inglês e líder dessa revolução, da Revolução Puritana, que ocorreu na Inglaterra e substituiu a monarquia por uma república. Então Oliver Cromwell, ele lidera essa rebelião, destitui a monarquia e implanta ali na Inglaterra uma república. Só que Cromwell também governou a nação de maneira ditatorial e não agradou os ingleses. Cromwell morreu em 1658 e foi substituído por seu filho, que foi deposto após um ano no poder. Dessa forma, os Stuart, então, eles voltam ao poder. Carlos II, filho do executado Carlos I, se torna rei e seu governo também continuou sendo de caráter absolutista. Seu sucessor foi Jaime II e era declaradamente a favor do catolicismo e deixou os anglicanos descontentes. Jaime II destituiu o habeas corpus, efetuou prisões arbitrárias e tomou medidas violentas para punir os opositores. Nesse sentido, então, neste cenário, surge Guilherme de Orange, que foi ali um dos personagens da Revolução Gloriosa, arquitetado por Orange, que era genro do rei. Esta revolução terminou com o refúgio do soberano na França. Os parlamentares então decidem entregar o reino para Guilherme e sua esposa, que era filha de Jaime II. Os dois mantiveram-se no poder até 1714, quando tem início a dinastia dos Hanover. O primeiro dos Hanover foi Jorge I, que reinou entre 1714 a 1727. Ele foi rei da Grã-Bretanha, rei da Irlanda, e sua morte se dá em 1727. Durante seu reinado, os poderes da monarquia já eram muito reduzidos e havia sido implantado um moderno sistema de governo, que era o gabinete de governo, ou seja, o sistema de primeiro-ministro, cujo rei já não tinha tanto prestígio. O último Hanover foi o William IV, que assumiu o trono e ocupou o cargo até seu falecimento em 1837. Este foi o último da Casa de Hanover.
Surge então os Windsor, que é a família que ascendeu ao trono inglês em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 a 1918. Com a abdicação do rei Eduardo VIII, que governou por menos de um ano em 1936, seu irmão Jorge VI assume o trono, que era Jorge VI, foi o pai da Elizabeth II. Da Elizabeth II, que está no trono inglês até hoje. Elizabeth, então, assume o trono com a morte do pai e seu reinado já se estende por mais de 70 anos. O reinado de Elizabeth foi marcado pelo reposicionamento da Inglaterra na nova ordem mundial e da própria monarquia. Ou seja, sob o reinado de Elizabeth, a monarquia teve que se readaptar e se reinventar aos novos tempos. Ela se tornou uma monarquia mais dinâmica, mais atual, para se adaptar e sobreviver ao tempo. Então, Elizabeth II, ela assumiu o trono britânico em 1952. Durante esse período, a Inglaterra e a própria família, a monarquia inglesa, ela então se adapta à nova realidade mundial e hoje a família, os Windsor, eles não têm um poder político, mas o passado de glória, o passado soberano, o passado deles como nobres ingleses, então dão a eles um status muito grande, um respeito muito grande na nação, e os ingleses hoje, eles, uma boa parte deles amam a família real e, como poder simbólico, eles são muito fortes até hoje. Então a coroação de Elizabeth II no Reino Unido aconteceu em 2 de junho de 1953, na abadia de Westminster, e Elizabeth então é possivelmente uma das monarcas com maior longevidade no trono inglês. Eu termino aqui este vídeo apenas como proposta para que você se aprofunde no conhecimento, e em sala de aula nós retomaremos este tema. Um abraço a todos e até a próxima.